Meus amados, aqui está o livro Técnicas de Como Perder o Medo de se Apresentar e Falar em Público, curso profissional de palestrantes. Você precisa adquirir este livro. Também o livro Hebreus, a Carta de Paulo. Neste livro eu provo que Paulo é o escritor da Carta aos Hebreus com mais de 500 referências bíblicas. Também o livro Rascunhos Homiléticos para aquele que quer aprender a arte de pregar. Você precisa deste livro. O conhecimento vem pela leitura. Olhai para a mulher de Jó. 6 verdades que a provação escondeu sobre a mulher de Jó. Você precisa ler este livro. Também o livro Batalha Espiritual. 6 erros que não se pode cometer no campo de batalha espiritual. Ligue 27 99 502 9905 e obtenha já o seu exemplar. A paz do Senhor. Eu quero falar sobre um assunto interessante que vale a pena. Aliás, todos os assuntos nos quais eu me debruço neste canal são assuntos que eu julgo valer muito a pena nós discutirmos, debatermos o tema. E o tema que eu quero debater hoje é exatamente irmãos que processam na justiça outros irmãos. Hoje nós estamos vendo uma grande leva de irmãos indo à justiça, aos juízes, exigindo reparos de danos materiais, não é? De danos porque sofreram algum tipo de agressão verbal, não é? Danos morais. Então, a gente, diante desse espetáculo de pastores contra pastores no YouTube, que entram com ação de danos morais, danos materiais, pedindo indenizações, enfim, porque um disse uma coisa, outro disse outra, porque agrediu a minha honra, porque me injuriou, porque me caluniou, né? Porque me difamou. Então entram com ações, né? Ações por difamação, por calúnia, por injúria, enfim, eu quero dano, eu quero reparo, eu quero que ele pague, eu quero que ele me indenize, eu quero vê-lo sofrer a paga pelo seu crime contra a minha pessoa, contra o meu nome, contra a minha honra, enfim. E daí nós vemos este grande espetáculo que ocorre de pastor contra pastor, irmão contra irmão, que vão diante do juiz, se sentam em uma audiência, e ali está 2 pastores, 2 obreiros, 2 que se dizem crentes, cristãos, guerreando, querendo um o mal do outro, não é? E como fica a cara daquele juiz que muitas das vezes, na maioria das vezes, nem evangélico é, e ele olha para aqueles 2 irmãos se degradando, um querendo o mal do outro, reparo, ele vai pagar, ou ele vai ser até preso, não é? Como fica a mente do juiz, do promotor de justiça que vê ali 2 irmãos se degradando, guerreando na justiça para um ver o outro sofrer uma pena, muitas vezes até de reclusão da sua liberdade? Como fica a situação do ímpio que observa estes irmãos? Você já imaginou isso? Jesus sofreu todo tipo de perseguição por parte dos fariseus, dos saduceus, das outras religiões, por parte dos sacerdotes, por parte do governo, não é? De Herodes, não é? De Pilatos. E Jesus nunca recorreu a nada. Era eles caluniando, difamando, mentindo e Jesus fazendo a obra, pregando o evangelho, curando os enfermos, repreendendo demônios, fazendo o paralítico andar, surdo ouvir, cego ver, não é? O que Jesus andava fazendo eram os milagres, as maravilhas, enquanto aquela
tropa vinha atrás, caluniando, injuriando, acusando, mentindo, armando contra ele. Mas nós não lemos nenhuma vez Jesus indo atrás do governo ou dos sacerdotes para depor contra os seus perseguidores, os seus injuriadores, né? Os seus difamadores. Nós não vimos isto acontecer. Pelo contrário, Jesus pacientemente, muitas das vezes, tentava contornar aquela situação, ensinando-os, mesmo com a palavra que parecia ser dura, mas era a palavra da verdade. Também não vimos nem nos apóstolos esse tipo de comportamento, né? Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, que sofreram também todo tipo de perseguição por parte do governo, da igreja, dos irmãos, enfim, de ímpios e de cristãos. E, no entanto, você não vê esses irmãos indo ao tribunal para rever os seus direitos, né? Ele tem que reparar o dano, não é? Ele tem que pagar pelo dano moral, pelo dano material, ele tem que rever isso aí e me indenizar. Então, nós não vimos isso nem com Cristo, nem na igreja dos apóstolos, mas vemos na igreja contemporânea, vemos na igreja que se diz Igreja de Cristo do século XXI, os irmãos se degradando na justiça e vão para o YouTube. É porque eu entrei com um processo contra ele, ele vai me pagar, ele vai ver. E depois diz, eu te amo, irmão, mas você vai pagar na justiça. Não é, não tenho nada contra você, mas nós vamos na justiça para ver se eu arranco um dinheiro seu, para ver se eu tiro a tua casa, o teu carro, vou empenhorar os teus bens, alguma coisa você vai sofrer para você entender que você não pode mexer comigo, não pode sujar meu nome, minha honra, né? Até porque teu nome é muito poderoso, o teu nome cura, o teu nome batiza, o teu nome salva, o teu nome é muita coisa, não é? Então, por causa do teu nome, da tua honra, tu vai à justiça, tu vai à peleja, tu vai diante do juiz, tu quer ver teu irmão encarcerado, tu quer ver o teu irmão pagando uma indenização altíssima. Mas eu te amo, viu? Eu tenho muito amor por você. E você acha que eu acredito nesse tipo de evangelho? E o juiz que julga a causa de vocês, você acha que esse juiz acredita no evangelho que vocês pregam? Você acha que esse juiz, esse promotor que está ali acompanhando vocês, brigando dentro, lá na sala de audiência, um querendo destruir o outro, o que passa na mente do juiz quando vê vocês se degradando? Ah, e o que diz a Bíblia? Vamos ler? Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Vou ler do versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo pergunta, vocês ousam? Vocês são atrevidos. Aí ele diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Ele está dizendo, nós que vamos julgar os anjos, não julgaremos essas coisas mínimas entre nós mesmos? Essas coisas mínimas desta vida? Aí ele diz, 4. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Os que são de menos estima na igreja, vocês põem na cadeira. Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis.
Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Ele já está dizendo que já é uma falta grave entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Já é uma falta o fato de terdes demanda, contenda um contra os outros. E não tem o que tem razão. Não, mas Deus sabe que é porque Ele falou isso, é porque Ele disse aquilo. Não, 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 Deus não sabe. Deus não entende esse evangelho de irmão que tem demanda contra outro. Porque o evangelho diz que eu tenho que perdoar. É isso que o evangelho diz. Então ele não sabe do que você está falando. Ah, Deus sabe, ele falou contra mim. Não, 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 Deus não sabe. Paulo está dizendo assim, na verdade, é já uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Você não quer sofrer a injustiça, não é? Isso é coisa do homem carnal. Não, não vou sofrer essa injustiça. Ele falou, não, não, isso não dá. Eu tenho que reagir. Você tem que reagir porque você não é crente. Diga-se de passagem. Você não quer sofrer essa injustiça porque você não vive o que o evangelho diz. Você não quer sofrer essa injustiça porque você não é servo do Senhor, não. Você é servo deste século, servo deste mundo. E, portanto, faz a vontade do diabo e não a do Senhor. Olha o que Paulo continua dizendo aqui. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sofre, varão. Você não tem um juiz? Você não tem um senhor, um advogado? Sofre o dano. Sofre a injustiça que você diz que eles fizeram com você. Se você é homem de Deus, por que você vai lá perante o juiz para ver o mal do teu irmão? Então você se tornou igual a ele. Ele porque causou um mal contra ti, e tu porque abraçou, encheu-se de mágoa e vai ao juízo para ver o teu irmão ser recompensado com penas graves. Então você é igual a ele. Aí diz assim, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você não sabe disso? Quando você não suporta, não sofre a injustiça, varão, varoa, e quer ir na justiça contra teu irmão, deseja o mal dele, você se torna igual a ele, ou pior, você é servo, então sofre a injustiça. Não, mas agora a igreja vai ao juízo processar aquele irmão que falou. Não, porque falou mal de mim. Não, porque ele disse algo que eu não aceito, a minha honra, o meu nome. O teu nome não é nada. O que é a tua honra, o teu nome? O teu nome não salva, o teu nome não batiza com o Espírito Santo, o teu nome não liberta, o teu nome não cura, o teu nome não dá livramento. Deixa de ser bobo, vai para o joelho, vai orar. O Senhor toma a tua causa na mão. Se alguém te agrediu, se alguém se levantou, se alguém te injuriou, vai para o joelho e deixa Deus agir. Não, não vai, eu vou lá na justiça, eu vou processar, vai me pagar. Não, por que essa ira, varão? Calma, deixa Deus agir. Deus age, Deus resolve, Deus é teu juiz, Deus é teu advogado. Deixa ele trabalhar. Isso que está acontecendo hoje no Brasil não é de cristão, não, não, não. É de carnais. É de homens e mulheres que não têm o Espírito. É por isso que você vê pastores, obreiros, indo à justiça para processar, para ele me pagar. Vai me pagar o dano, vai me pagar o dano moral, dano material, vai me indenizar. Isso é de carnais, você é um carnal, você não é servo.
O servo sofre a injustiça. Alguém entrou na justiça contra ele, ele vai lá quietinho. Jesus ficou em silêncio perante Pilatos, perante os seus acusadores. A ovelha é isso, ela vai em silêncio para o matadouro. Mas o bode não, ele berra, ele pula, ele dá coice, ele guerreia. Isso é mesmo de crente? É mesmo isso? Uma atitude de servo? Nesta longa caminhada, muitos se cansaram de seguir Jesus. Notamos que em seu semblante já não brilha a divina luz. Eu creio que se esqueceram como deve ser a vida do cristão, porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração. Porque eles permitiram que o pecado entrasse em seu coração.